Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui, para falar de Libertadores. Vou começar já colocando aqui na tela, né, os grupos aí do sorteio que ocorreu aí essa semana. E ficou bom para os brasileiros, né, Eric? Ficou, não tinha como não ficar também, né? Os times da Libertadores são muito fracos, incluindo os brasileiros, né? Não, e os que antigamente ainda rivalizavam algo, como o Boca e o River, também não estão. Eu acho que os brasileiros ali favoritos passam tranquilo por esses clubes aí. O Flamengo tem o Racing ali, que é um pouco mais forte historicamente, né? Não de momento, mas Mas para o são Racing duas ali, eu vagas, acho né? que para passar em segundo, né? Porque eu acho que não tem como o Flamengo não passar em primeiro nesse grupo, né? Mas é o único dos três ali que pode atrapalhar, né? Foi isso que eu quis dizer, mas Uhum. pô, talvez o mais difícil ali realmente seja para o Fluminense, ou o único difícil. Para o Corinthians é difícil, mas não porque o grupo é forte, porque o Corinthians é ruim. Mas vamos passar então grupo por grupo aqui no grupo A. Eu acho que não tem como fugir de Flamengo e Racing, né, Eric? Não, difícil. No, Vai no ver quem grupo. vai ficar em primeiro só. É, Teoricamente é o Flamengo, mas na prática a gente nunca sabe. Né? no grupo B, se a gente levar em consideração a fase do Internacional, mas também olhando bem o grupo do Inter, o Metropolitanos aqui vai ser o saco de pancada, né? O Independiente de Medellín é um clube aí que volte e meia pronta das suas, e o Nacional tem só camisa, mas faz anos que não joga nada, né? Eu acho que mesmo com essa fase ruim do Inter, ele ainda é favorito nesse grupo. O clima da Libertadores favorece um pouco, né? Os caras jogarem mais ligados, com um pouco mais de vontade, porque no papel, muito provavelmente esses três times aí são mais fortes que o Caxias, né? Então, se fosse levar pela bola que está sendo jogada, o Inter não se classificaria, mas aí, na hora do vamos ver, a história muda um pouco, né? Então, teoricamente, eu acho que tirando o grupo G lá, que a gente vai chegar, obviamente, mas a ordem praticamente é essa ordem do sorteio mesmo, né? Só muda a partir das zebras, né? Então você acredita que o Nacional ficaria aí com a segunda vaga do B? Talvez até a Mais, primeira. mais pela camisa, né? O grupo C aqui, eu acho que é um grupo que também não é tão fácil para o Palmeiras. Eu acho que dos times aí que estão na Libertadores aí, o Barcelona, acho que foi ano passado, né, que invadiu a semifinal, que era para ser só de clubes brasileiros, né, eliminando o Fluminense. É uma boa equipe. O Bolívar é equipe parceira do grupo City também, né? E o Cerro Porteño conseguiu uma boa campanha aí na pré-Libertadores, eliminando o Fortaleza e se classificando. Com certeza, eu acho que o Palmeiras é o favorito, mas não é um grupo tão baba assim, né? Tudo indica que o Palmeiras vai passar invicto mais uma vez. E talvez aí o Cerro tenha um momento melhor, até já tá vindo da pré-Libertadores, passou bem, não teve grande dificuldade. O Bolívar costuma dar umas complicadas aí, mas é para time mais desorganizado, brasileiro geralmente. Barcelona e Guayaquil é muito mais histórico de presença do que de impacto, né? Talvez essa vaga aí eu apostaria no Cerro, a segunda. Para diferencial, eu vou apostar no Barcelona, vamos ver. O grupo D também, aí é um grupo também um pouco mais complicado, porque o River é o melhor time aí fora os brasileiros, na minha opinião. Fluminense, o The Strongest, que querendo ou não, lá na altitude, ele quase sempre consegue bons resultados. Lembrando que ano passado eles enfrentaram o Atlético Paranaense lá, fizeram 5-0 e o Atlético Paranaense acabou sendo finalista da mesma Libertadores. E o Sporting Cristal, que tem o glorioso Thiago Nunes no comando da equipe, né? Glorioso. Eu acho que esse grupo aí é o mais legal da Libertadores para a primeira fase, assim. É o Porque, que eu querendo ou vou não, ficar mais Eric, animado. eu acho que o Strongest e o Sporting Cristal vão acabar tirando pontos dos outros. Então a gente não tem como. Eu acho que passa River e Fluminense, mas a gente não sabe como, né? Sem dúvida, é isso mesmo. O Strongest e o Sporting Cristal, dos mais fracos, são os mais fortes da competição, dos grupos aí. O River é o que você falou, entre os não brasileiros, é o mais forte disparado.
E o Fluminense é aquela coisa, né? Atualmente o Fluminense, eu tenho a impressão de que é o segundo time de todo mundo, né? Por conta do Diniz, por conta do futebol jogado e tal. Só que muitas vezes esse futebol pode não colar muito na Libertadores, né? Vai aquele jogo catimbado, aquela coisa, aquele joguinho de resultado. De repente o Fluminense pode até acabar tomando umas goleadas aí inexplicáveis. Tem que ver como que vai traduzir o estilo de jogo do Fluminense para esse tipo de competição, né? Não, com certeza. Vamos para o grupo E. O grupo E tem o Independiente Del Valle, que é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, né? O Corinthians, o Argentino Júnior e o Liverpool do Uruguai. Cara, aqui eu também acredito que o Corinthians consiga passar, independente da fase que esteja nos torneios nacionais aqui, e o Del Valle, pela sequência de trabalho, eu acho que pode ser até o favorito à primeira vaga. Cara, eu acho difícil de avaliar esse grupo aí. Muitos comentaristas têm falado que esse é o grupo mais difícil, né? Mas não vejo assim. O Corinthians tá muito desorganizado. O Corinthians não consegue contar com o Renato Augusto e quando ele joga ou quando ele não joga, são dois times completamente diferentes. Então, a maioria das vezes ele não joga. Então, no geral, o Corinthians é um time mais fraco do que forte. E o Independiente Del Valle ganhou do Flamengo na Recopa, mas mostrou que não é tudo isso também, né? Não é um time que jogou por uma bola ali, jogou por um resultado, até atacou um pouco, tentou atacar, mas eu acho que até, Eric, essa questão aí é porque a gente sabe que é um torneio ali, não é jogo único, é ida e volta. Talvez a importância do título para o Del Valle ali, né, de uma Recopa fosse maior até que pro Flamengo. Então eles jogaram pelo título ali, até porque nas Libertadores passadas a gente viu o Del Valle apresentando o futebol melhor do que o que ele apresentou aí. Sim, mas já mudou bastante, jogo do Flamengo, né? Mudou o time, sim, mudou o treinador tem uma tentativa de endeusamento, existiu lá, veio para o Brasil, caíram na Real. Ramírez, Miguel Ángel Ramírez. Os avaliadores dele, né? Não ele, caíram na Real, pouco. Já mudou bastante, o Del Valle não é o mesmo. Lógico, é um bom trabalho, a gente até falou, fez vídeo especificamente aí sobre o Del Valle. Não é um grupo que oferece muitos riscos ali. O Liverpool é um time pequeno do Uruguai também, né? E o Argentinos, querendo ou não, apesar de ter revelado o Maradona, também não é dos grandes da Argentina. Né? A verdade é que nenhum dos quatro aí assusta. Provavelmente vai passar Del Valle e Corinthians, ou Del Valle muito mais provável de passar do que o Corinthians, se fosse para apostar, mas vão passar jogando feio, né? Como já é de se esperar, né? Jogando mal. E isso eu já estava esperando mesmo. O grupo F é Boca, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira. O Boca não está tendo uma temporada boa lá na Argentina, mas, cara, olhando Monagas e Deportivo Pereira, eu acredito que o Boca vai passar, até porque a gente sabe que o Boca na Libertadores é outro time que não tem nada a ver com o Boca que joga o campeonato argentino. E o Colo-Colo, pela camisa ali, tradicionalismo, eu acho que fica com a outra vaga. E tem muita mística, né? O Boca Juniors não é o mesmo Boca Juniors historicamente já há alguns anos, né? Já vem tendo problemas financeiros, não só o Boca, como a Argentina como um todo, né? Não tá fácil para fazer futebol na Argentina, mas mesmo assim eu não gosto dessa coisa de camisa pesa, porque eu acho que não pesa porra nenhuma. Mas vai acabar passando porque a camisa vai pesar. É incrível dizer isso, mas porque não, mas eu acho que a camisa pesa nesse caso aqui, exatamente, por conta dos adversários. O Boca pode estar no pior momento da história do Boca, não é o caso, mas poderia estar. Que mesmo assim os outros adversários ali não oferecem perigo. Como exemplo, se a gente colocasse aí o Sporting Cristal e o The Strongest lá do grupo D, no lugar do Monagas e Deportivo Pereira, aí eu já não cravaria mais quem que passaria. Aí não daria para cravar nenhum dos dois classificados no meio dos quatro ali. Mas esse caso aí é o que a gente sempre critica aqui dos campeonatos estaduais, né? Você vê aqueles times maiores, com maior investimento e tal, que joga com time reserva, joga com desfalque e tal, aí perde do pequenininho e fala, mas é porque tava desfalcado e tal, mas daí você põe na balança, mesmo o time reserva dos caras é muito mais caro, muito mais
bem avaliada do que o time que eles perderam. Então acaba sendo o caso do Boca nesse cenário aí. E o Boca costuma fazer uma primeira fase nas coxas também, né? E começa a jogar a partir da segunda fase, né? Então, não necessariamente eu acho que o Boca vai ficar em primeiro nesse. E assim, o ano passado, mesmo não tendo o melhor futebol assim há algum tempo, podia ter chego, né? Perdeu Sim. ali meio sofrido pro Corinthians ali, naqueles jogos feios de ida e volta, e o Corinthians caiu pro campeão, né? Então, o Boca podia ter chegado. Agora o grupo aí mais comentado desse sorteio é aí que é o grupo dos Atléticos, né? Atlético Paranaense, Libertad, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Eu acho realmente que é um grupo equilibrado, até pela campanha que o Libertad fez ano passado na própria Libertadores, que terminou em primeiro no grupo do próprio Atlético Paranaense, acabou sendo eliminado nas oitavas pelo mesmo Atlético Paranaense. Apesar de não ser um dos clubes de massa lá do Paraguai, é um clube bem organizado, sempre incomoda, e tem o veteraníssimo Roque Santa Cruz, né, com 52 anos ali no comando de ataque. E o Alianza Lima também, tradicional clube lá do Peru, mas confesso que não sei como que está o Alianza Lima, já montou bons times, mas não sei como está hoje. E então, cara, eu acho que não tem como não passar os dois Atléticos, né? Você falou? Acho que não é, hein? Não, exagerei, né? Bom, mas tem mais de 40, com certeza. Sim. Eu acho que passa os dois Atléticos. Cara, o Atlético Paranaense deu muito azar nesse sorteio, essa que é a verdade, né? Porque pegou como cabeça de chave, teoricamente vai ter mais facilidade no grupo, só que pegou o pior grupo, né? Que podia. O Libertad não é o time mais tradicional do Paraguai, como você diz, mas nos últimos anos é o que vem dando mais trabalho, né? Principalmente na Libertadores. E o Atlético Mineiro no pote 4 ali é meio que uma fraude, né? Porque, querendo ou não, é o terceiro investimento aí do futebol brasileiro, é só questão de encaixe. E o Atlético Mineiro começou meio mal, começou não convencendo muito nessa temporada, mas tá engrenando, né? Os confrontos contra o Carabobo lá não convenceu muito. O Milionários, primeiro jogo ainda também não, aí o segundo jogo já foi mais dominante, já começou a mostrar alguma evolução. Então, e o Atlético Paranaense é sempre aquela coisa inexplicável, né? Eles chegam, mas nunca tem time para chegar no papel, na teoria, ninguém aposta. E esse ano não é diferente, ninguém aposta no Atlético Paranaense. Então, ele corre sério risco ali de perder a vaga ali. Para mim, o Atlético Mineiro é o grande favorito desse grupo e o Libertad vai brigar pela segunda vaga ali diretamente. Até porque ano passado o Atlético ficou em segundo no grupo com o Libertad, e não tinha mais ninguém ali para competir à altura dos dois, tinha o de Strongest, não lembro qual que era o outro ali. Então, mesmo assim, mesmo sem ter um adversário como o Atlético Mineiro, acabou se complicando no próprio grupo. Não é muito parâmetro, né? Porque o Atlético do início da Libertadores não é o mesmo que chegou no final, né? Nem técnico, nem nada, né? Assim, teve o Carilho ali também, né? E faz muita diferença. Apesar do Felipão não ser um grande gênio, o Carilli faz uma baita diferença negativa. Para fechar aqui no grupo H, o tradicional Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Eu acho que, vou voltar para aquele negócio da camisa, eu acho que Olímpia e Atlético Nacional são os favoritos, não pelo futebol, porque eu sinceramente não tenho acompanhado os dois times, mas mais pela camisa e por saber que o Patronato e o Melgar são times inexpressivos, né? Não, se alguém fala que acompanha qualquer um desses times da Libertadores aí, incluindo até alguns brasileiros, né? Se alguém fala que acompanha, é mentiroso. Não tem às vezes assisto um jogo perdido do Campeonato Argentino, mas é isolado, não tem como a gente saber. É aleatório, né? O máximo que a gente faz é olhar a tabela do campeonato para ver em que lugar que o River e o Boca estão. E aí, se ele estiver no meio da tabela, significa que ele não está bem. Se ele estiver em segundo, gera dúvida. Se estiver em primeiro, também não significa muita coisa. Então, a análise geralmente é essa. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado até, dá para dizer, eu vi no Twitter hoje um recorte lá, mostrando os elencos mais caros da Libertadores. E o Olímpia é um deles, cara. Ele é até mais caro do que o Corinthians. E para mim isso foi um dado surpreendente, assim.
Ou estão investindo mal também, né? Pagaram muito. Não, que é o caso do Corinthians também, né? Não é uma grande referência de comparação, mas eu jamais apostaria que um time do Paraguai lá estaria entre os elencos mais caros da América do Sul, né? Mas isso, até num grupo fraco como esse, tem que traduzir em algum tipo de sucesso, né? Nem que seja a curto prazo aí. E o Atlético Nacional é a questão que eu não gosto, mas falo, que é da camisa também. Entre os outros ali, o Atlético não é um grande timaço, não é um super. Mas volta e meia, eles montam os times bons, né? Atlético Nacional bom era do Aristizábal e do Asprila. Depois disso é só firula. E o do Borja, não? Do Borja também, lógico, mas né, aquele foi histórico, né? Mas então, para fechar aí o assunto Libertadores, eu já acho que tá mais uma vez encaminhada para os brasileiros. Todos devem avançar de fase. A gente fala todos, mas a gente inclui até os times que estão em má fase, como o Inter, né? Mas mesmo não sei assim, se o Inter e o próprio Fluminense não sei se dá para cravar. E o Atlético Paranaense também. Não sei se dá para cravar os três aí. Mas pelo investimento. Um ou dois devem, pelo menos aí, um ou dois devem passar. Mas eu acho que tudo indica que a gente vai ter mais uma final aí, depende aí do chaveamento entre Palmeiras e Flamengo, que eu acho que são os dois melhores times aí dessa Libertadores. Sim. Se eles não se cruzarem antes, 90% de chance que eles se cruzam na final. E o Galo correndo por fora. Eu acho que é mais do mesmo, né, dos anos anteriores. Uma coisa que poderia ser legal é o Galo cruzar com o Flamengo no meio do caminho. Porque daí teria uma chance de ter uma final diferente. Com o Palmeiras, não acredito. Acho que o Galo, numa quartas, aí, uma semi contra o Palmeiras, considerando o cenário de hoje, obviamente, muita coisa pode mudar, né? Mas considerando o cenário de hoje, o Palmeiras é favorito. Agora, contra o Flamengo, daria jogo bom. Daria uma bela disputa. Vamos aguardar, então, aí, para o pessoal cobrar a gente aí dos classificados da Libertadores. Mas comentem aí, o que vocês acharam desse sorteio aí? Quem que tá com o melhor grupo aí dos brasileiros aí para avançar? Deixa seu like também, se inscreve no canal para continuar dando aquela força para nós e tamo junto. Valeu!